Olá, minhas festeirinhas! Semana passada eu falei no Stories do Instagram sobre paleta de cores. E aí acabei que comentando que hoje em dia a gente não fica mais presa à paleta de cores tradicional, né? Aquela paleta de cores daquele tema. Para qualquer tema eu posso utilizar qualquer paleta de cores. E aí eu me comprometi com vocês de fazer um tema bem diferentão, né, fazer um layout de festa, fazer um projeto digital de festa bem diferentão mesmo para o tema Fazendinha. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Então aqui eu vou começar alterando aqui as configurações da página, como sempre, né? Vou colocar aqui 45 por 45, porque eu já vou deixar ele aqui no ponto para eu postar no Instagram depois essa imagem aqui lá para todo mundo. Então aqui, ok, já configurei a minha página aqui para tamanho 45 por 45 centímetros. Normalmente eu utilizo, né, mais ou menos esses tamanhos aí. Então a ideia que eu tive foi para utilizar uma paleta de cores rosa, dourado e branca e fazer um layout, um painel criativo somente nessas cores, sem utilizar nenhum desenho de fazendinha. Fazer um painel bem diferente mesmo, mas utilizar esses símbolos de fazendinha em outros detalhes da festa. Então, vamos pegar aqui, vou fazer logo aqui um mood board com a paleta de cores, né? Como eu coloquei 45, então vamos fazer aqui o seguinte. 45 dividido por 4. Deixa eu pegar aqui minha calculadora. 45 dividido por 4. Ficou aqui 11,25. Então eu vou fazer aqui. Colocar aqui um retângulo, vou fazer mais ou menos essa altura. E vou alterar só a largura aqui. Colocar a largura 11,25. Contorno da forma, vou colocar aqui preto. E aí aqui eu vou colocar as 4 cores, tá? Vou colocar aqui um do lado do outro. Seguro o Ctrl. Seleciono os dois, Ctrl C, Ctrl V e vou colocar aqui. Para que isso? Aqui eu vou colocar as 4 cores que eu vou utilizar para montar aqui esse projeto digital. Então, aqui eu vou utilizar 2 tonalidades de rosa. Como eu pensei no rosa, então eu vou utilizar 2 tonalidades. Para isso eu vou exemplificar aqui, né? Vou colocá-las aqui. Então eu venho aqui em preenchimento da forma, mais cores de preenchimento. E aqui eu vou procurar um rosinha. Eu quero utilizar 2 tonalidades de rosa claro. Que já é o rosa pink, né? Acho que essa corzinha aqui tá bem legal, ó. Então vou utilizar ela. E aí aqui eu vou fazer assim. Eu vou pegar essa cor e vou alterar ela, né? Vou vir aqui, ó. E vou personalizar, diminuir aqui para deixar ela mais clarinha. Ok, percebam que aqui eu tenho 2 tonalidades de rosa. A outra cor seria o branco. E por último o dourado. Eu baixei aqui uma imagem na internet, ó, uma tonalidade aqui de dourado, tá? E eu vou utilizar esse aqui, que eu acho que exemplifica melhor, tipo, dá uma tonalidade metalizada e tudo, que seriam os itens que eu iria utilizar, né, para fazer as coisas do painel. Então, preenchimento da forma com uma imagem. Aí eu venho aqui em Fazendinha e tá aqui. Já coloquei nessa pasta aqui. Ó, então a gente vai fazer uma festa com essas 4 cores aqui. Esses 2 rosas, quando eu faço aqui, né, quando eu escolho essas tonalidades, elas ficam salvas aqui, ó, nesse arquivo, tá? Então eu vou encontrá-las facinho aqui.
Agora, o que eu vou colocar aqui embaixo para finalizar esse mood board? Algum item que eu posso utilizar, né, como referência. Então, eu baixei aqui algumas imagens na internet, ó, aqui alguns animaizinhos que eu posso utilizar. Mas eu vou pegar aqui essa imagem aqui, por exemplo. Pronto. Aqui é uma imagem de um painel, inclusive, que eu peguei na internet, tá? Mas eu não vou utilizar esse painel. Então, por que, Yara, se tu não vai utilizar esse painel, por que tu tá utilizando essa imagem aí? Porque eu vou utilizar ela como referência para pegar os elementos da fazendinha. O que eu tenho na fazendinha? Eu tenho um celeiro, eu tenho esse catavento, eu tenho uns animaizinhos, vaca, galinha, porco, ovelha, cavalo. Eu tenho essas cerquinhas aqui, eu posso ter o trator, tenho muitas árvores, né, gramas. Então, eu posso utilizar esses elementos como referência para utilizar como item decorativo, já que eu não vou utilizar no painel. E se eu não vou utilizar no painel, obrigatoriamente eu tenho que utilizar em alguma outra parte. Então, eu posso fazer esses elementos, né? Eu posso fazer uma maquetezinha de um celeiro, eu posso mandar fazer os animaizinhos de feltro, ou então já comprar em uma loja de brinquedos e comprar as pelúcias. Não sei, providenciar esses itens para que caracterize fazendinha, já que não vai ser utilizado o desenho no painel, que é o meu intuito, certo? O meu intuito para hoje é fazer se desprender aí um pouquinho de painel sublimado. Então, aqui é um mood board que eu posso já apresentar para cliente dessa forma, para dizer, eu vou trabalhar essa paleta de cores, e é claro que a paleta de cores é combinado com a cliente, tá? Não é uma coisa assim que você define, você combina com a cliente e depois você prepara esse mood board aqui e você apresenta para ela ver o que? Essas tonalidades de rosa, por exemplo, está dentro da tonalidade que ela quer, né? E ver esses elementos aqui para ela ver, mas eu não quero que utilize, por exemplo, eu não quero que bote o coelho, tem um coelho bem aqui, eu não quero coelho, e aí você já está sabendo, tá? Então é só para você apresentar para a cliente aonde que a sua ideia vai ser trabalhada em cima de que a sua ideia vai ser trabalhada, certo? Então, feito isso, feito esse mood board aqui, eu vou inserir um novo slide e vou começar a fazer aqui o meu projeto digital. A primeira ideia que eu tive foi de fazer um painel redondo. Então, eu já venho logo aqui inserir formas, painel redondo, pá! Yara, não ficou nada redondo. Não me preocupe quando eu estou colocando a forma aqui na página do PowerPoint. Por quê? Porque depois eu venho aqui na aba formatar e eu faço esse ajuste aqui para o tamanho, né, a altura e a largura que eu quero. Então, não preciso estar me preocupando com isso. E aí aqui eu vou colocar o painel redondo de 2 metros de altura, que na nossa conversão de escala, né, que eu já expliquei para vocês, fica 20 centímetros e 20 aqui de largura. Então pronto, aqui eu tenho meu painel. A cor do painel que eu vou utilizar vai ser branca. Então, como o painel é branco, eu vou deixar o contorno da forma aqui um cinza, para que fique visível aí onde é que esse painel termina, porque senão vai ficar parecendo que a tela toda aqui, a página toda é o próprio painel. Então, coloquei aqui o painel da festa. Agora eu vou trabalhar a parte dos criativos dele. Que a ideia que eu tive foi bem legal. De fazer o quê? Fazer assim, ó. Vou colocar umas listras aqui. Então, eu vou inserir formas. E eu vou colocar retângulo. Pronto, vou colocar ele assim mais fininho, presta atenção. Esse retângulo eu vou fazer o preenchimento da forma com aquele dourado que eu falei pra vocês. O dourado da paleta, ó. E sem contorno da forma. E aí o que seria isso? Eu poderia utilizar aqui assim, ó, colocar umas fitas. E aí você vai só ter o trabalho de comprar a fita, tá? Deixa eu diminuir o tamanho desse negócio aqui, que ele tá muito grande.
Pronto. Você teria o trabalho de comprar as fitas para poder montar aí o teu painel. Ó que legal. Vou colocar um assim, eu vou descer ela aqui um pouquinho mais pra cá. Porque aqui eu vou colocar os balões, né? Vai cobrir essa pontinha aqui. Então eu posso colocar um assim. Ctrl C, Ctrl V. Vou mudar aqui. Posso colocar um aqui, ó. Ctrl V. Colocar uma outra aqui embaixo. Deixa eu ver como é que fica. Vou diminuir de novo esse tamanho. Colocar 12 aqui. Não tô gostando dessa aqui de cima. Vou botar ela aqui pra ver. E aí você vai testando, ó, vai fazendo os testes aí pra ver onde é que fica melhor. Ctrl C, Ctrl V, vou colocar mais pra cá. Essa aqui agora, pra não ficar faltando esse espaço ali, né? Ah, Yara, estão todas tortas. Mas quem foi que disse que precisava ficar tudo bem certinho? Aqui tudo bem retinho, essa aqui bem de frente pra essa. Aqui tá tipo abrindo pra cá, né? Não tem problema, o intuito aqui é ser assim mesmo. Deixa eu ver aqui. Diminuir aqui pra 15. E descer ela aqui um pouquinho. Gostei desse design aqui. Fica bem legal. Aqui você pode utilizar a fita de cetim dourada, né? Compra aquelas fitas de cetim dourada e dá pra você utilizar pra fazer aqui. Compra aquela mais larguinha, aquela de 3 ou de 4 centímetros, né? Até a de 5 fica bem bacana pra fazer aí painel, pra não ficar muito estreitinha e acabar aqui não aparecendo, não se destacando, tá? Você compra a fita e aí você vai só, coloca o tecido branco e vai só colando, né? Ela. Então, beleza, coloquei aí as fitas. Agora eu vou colocar aqui, como sou eu que tô fazendo, né? Então, eu vou colocar aqui Fazendinha da Yara. Fazendinha da Yara. Vou trazer pra cá. Primeira coisa, eu vou logo alterar essa fonte aí, que eu não gosto de utilizar essas fontes tradicionais. Eu gosto dessas fontes assim, bem bonitas, bem diferentes. Aumentar aqui um pouco o tamanho e subir aqui, ó. Ó como fica lindo. Deixa eu ver aqui, preenchimento do texto, se eu colocar ele dourado, se vai se destacar. Se eu colocar aqui o mesmo dourado, fica bem legal, né? Já vou deixar assim. Gostei. E para finalizar esse painel, olha que legal essa ideia que eu tive agora. A gente pode colocar umas estrelinhas. Ou então coração dourado. Vamos fazer o teste aqui. Vou botar, tem que ser pequenininho, né? Vou botar a estrelinha. Vou pegar aqui o coração. Ver qual dos dois que fica mais bonito na cor dourado. Aí quando você for configurar aqui, ó, forma sem preenchimento, sem contorno. E o preenchimento com a imagem, né, esse dourado. Por que eu peguei essa imagem? Porque o PowerPoint ele não tem esse tom metalizado. Então eu tive que pegar de fora, né, pra poder... Eu acho que, não sei, eu acho que o coração ele fica mais bonitinho, fica mais... Deixa eu dar um zoom aqui, que eu tô achando que esse coração tá muito grande. Diminuir um pouco esse tamanho, deixar ele bem pequenininho mesmo.
Ó, eu acho que coração vai ficar mais bonitinho, tá? Então eu vou só dar Ctrl C, Ctrl V. Já que eu tô querendo fazer uma coisinha mais cute, né? Mais romântico. E aí eu vou espalhar alguns coraçõezinhos aqui, né? Só Ctrl V e aí vai reposicionando. Ctrl V e arrasta e vai levando para outros locais. Ctrl V. Mais um Ctrl V para colocar bem aqui. Ctrl V pra cá. Vou apagar a estrelinha aqui. Desistir da ideia de colocar ela. E pronto, aqui tá feito o nosso painel. Gente, aqui é bem fácil, sabe por quê? Porque aqui você, ó, esse painel aqui, ele fica extremamente lindo. Extremamente lindo. Sem noção do quanto esse painel fica lindo. E ele é super prático de fazer. Você coloca o tecido branco e aqui você pode utilizar a fita de cetim. E aqui, ó, papel laminado. Você corta, você mesmo corta. Como esse nome aqui não ficou tão grande, então dá pra cortar na silhuete. Folha de papel laminado, dá pra você recortar na máquina de corte tranquilamente, tá? Então fica super lindo. Dá pra fazer e ficar sensacional. Terminei de montar o painel. Não apareceu o rosa ainda, né? Vamos colocar o rosa agora nos balões e no tapete. Vou colocar logo aqui o tapete. O tapete, quem é minha aluna sabe, eu gosto de fazer o tapete com um trapézio. Então eu vou colocar aqui o trapézio mais ou menos da largura do painel. Às vezes até um pouquinho mais largo. Larga esse aqui um pouquinho mais. Coloco para trás. Enviar para trás. Sem o contorno da forma e vou mudar aqui o preenchimento. Vou colocar esse rosinha mais clarinho. Beleza. Coloquei ele aqui. Agora vou fazer aqui os balões. Para os balões eu tenho esse arquivo aqui, onde eu tenho já os meus grupinhos de balões, que eu só faço pegar aqui, ó, mudar as cores e montar o meu projeto. Então eu vou Ctrl C, venho aqui para o meu projeto, Ctrl V. E aí aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é alterar essas cores. Para alterar, percebam que quando eu clico aqui, ele seleciona todos eles de uma vez, porque eles estão agrupados. Então eu vou, segura o Ctrl, apertou aqui no outro, selecionei os dois. Venho em formatar, agrupar e desagrupar. Olha o que acontece. Eles se transformam em várias formas. Vou dar até o zoom aqui, deixar mais pertinho, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui esses balões nas duas tonalidades de rosa que eu vou utilizar. Então, ó, vou começar, vou selecionar logo todos os rosas. Aqui, como só tem duas cores, tá bem fácil. Eu vou selecionar todos os rosas, seguro o Ctrl no teclado e eu venho só clicando aqui, ó. Seguro o Ctrl. Se eu soltar o Ctrl, quando eu clicar em um, ele vai tirar a seleção de todos os outros e vai selecionar só aquele que eu tô apertando. Se eu segurar o Ctrl, ele vai aumentando a seleção, né? Então, eu vou conseguindo selecionar várias formas. Pronto, selecionei todos. Agora eu posso soltar o Ctrl e aí eu venho aqui, ó, em preenchimento da forma e eu escolho uma dessas duas tonalidades de rosa. Vou colocar logo aqui a mais clarinha. E agora eu vou selecionar aqui, ó, o amarelo, todos os amarelos. E vou colocar a tonalidade de rosa mais escuro. Formatar, preenchimento da forma. E esse aqui mais escurinho.
Beleza, feito isso, seleciono todos eles e agrupo de um em um. Não posso agrupar os dois, porque senão eles vão ficar separados aqui. Na hora que eu for arrastar para cá, vai ficar separado. E o arco de balões, os balões ficam todos juntinhos. Então aqui, agrupar. Formatar e agrupar. Pronto, já tenho aqui os meus grupos de balões. Agora o que que eu vou fazer? Só pegar eles e copiando, Ctrl C, e colando, Ctrl V, e arrastando para cá. E formando o meu arco. Aqui nesse caso eu vou precisar, deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho, que eu preciso acessar aqui para ir girando, ó. Porque eles vão ficar ao redor aqui dessa estrutura redonda. Aí eu dou Ctrl V de novo e venho aqui. Sempre na mesma sequência. Esse balão, eu gosto desses grupos aqui, eu já fiz eles assim, deixando um maior no meio, porque primeiro é o arco desconstruído, então tem vários tamanhos de balões. E esse maior aqui eu deixei ele no meio, ó, para eu poder ir utilizando ele como referência. Então, eu tenho um grupo aqui com esse maior mais clarinho, e eu tenho um outro grupo com esse maior aqui mais escuro. E aí eu vou pegando um claro, um escuro, um claro, agora o mais escurinho. Para eu ir realmente misturando as cores, tá? Porque quando você vai montar na prática, você de fato vai misturar essas cores. Ctrl V de novo, arrasto para cá. E é ideal você ir girando para ficar aqui o contorno bem certinho. Tá vendo como essas pontinhas aqui que ficam, ó, ele cobre desse lado, então não preciso me preocupar com isso aí. Aqui, arrastar pra cá. Esse aqui eu já vou deixar assim, por quê? Porque eu quero fazer um arco de balão. Eu quero fazer o arco aqui, mas essa parte de baixo aqui, eu quero que ela fique toda preenchida, bem cheia, tá? Então, Ctrl V de novo. E aí, ó, eu vou puxar pra cá, mas eu vou colocar um aqui também. Tá vendo? Eu quero fazer com que essa parte aqui, ela fique bem cheia. Aqui, como foi um mais clarinho, então vamos ver se eu puxar um mais escuro pra cá. Ó, fica bem melhor. E aqui eu vou puxar esse outro mais clarinho mais pra cá. Não estou gostando muito desse layout. Pronto, assim ficou melhor. Certo? Então eu vou começar aqui em cima, o meu arco de balões. Vou puxar pra cá. E quando chegar aqui eu vou preencher esse espaço aqui embaixo, certo? Formando tipo um triângulo aqui, ó. Estão vendo? Beleza, feito isso, vou apagar aqui. Já montei. Olha que interessante, já fiz painel. Coloquei painel. Fiz aqui o painel criativo. Coloquei os balões. E coloquei o tapete. Outra coisa interessante que poderia ser feito aqui, para dar um toque bem legal, seria colocar uns coraçõezinhos aqui nesses balões também. Então, poderia pegar aqui o mesmo coraçãozinho, Ctrl C, Ctrl V. E aí, agora, para mexer nele, eu vou precisar dar um zoom, porque ele tá muito pequenininho. Ó, aí eu venho aqui, eu posso colocar aqui nos balões. Ctrl V de novo. Colocar uns coraçõezinhos aí espalhados no meu arco de balões. Eu sempre gosto de fazer isso. Eu sempre gosto de enfeitar o arco de balões com algo além de balões, né? Porque o balão ele já fica bem bonito, já é bem legal. Mas quando você coloca alguma outra coisa assim, ele dá um toque especial no arco de balões. Certo? Vou colocar mais ali em cima. E um outro Ctrl V, vou colocar aqui nessa pontinha. Pronto, esses aqui de baixo eu não vou colocar porque eles vão ficar cobertos, né? Vão ficar algumas mesas aqui na frente, aí não vai nem aparecer. Para montar essa decoração, vou manter aqui a paleta de cores.
utilizando uma cômoda branca. Eu tenho esse outro projeto digital aqui, ó, onde eu já tenho esse desenho dessa cômoda aqui. Eu tenho essa cômoda, tá? Então, eu já tenho esse desenho dela aqui, eu já desenhei, já todas as medidas dela. Então, só faço pegar ela aqui, Ctrl C, e venho pra cá. Ctrl V. Posso deixar desse lado, ou então desse. Eu vou deixar pra cá, porque aqui tem menos branco. Aqui tá muito branco, né? Então, vou colocar ela mais pra cá. Pronto. Vou colocar essa cômoda aqui. E aqui eu preciso preencher esse espaço, né? Vou utilizar cilindros. E vou utilizar um caixote também. Deixa eu ver se aqui tem algum caixote. Nesse aqui não tem. Então, deixa eu fechar aqui e pegar algum dos meus outros arquivos. Pronto. Nesse meu outro arquivo aqui, eu tenho o caixote. Então, eu vou pegar logo aqui o caixote. Ctrl C. Ctrl V. E eu posso utilizar esse caixote bem aqui. Como eu não tenho nenhum tom de madeira nessa minha paleta de cores, então eu tenho que utilizar o caixote ou branco. Dourado não tem, né? Tenho que utilizar ou branco ou então rosa. Deixa eu botar o rosa mais escuro. Ó, o rosa mais escuro fica legal. E ele destaca se ele ficar mais ou menos aqui, ó. A tonalidade do rosa é diferente da tonalidade do tapete, então ele vai conseguir se destacar, tá? E ele tá na frente da cômoda. Ai, Ana, mas pegou essa partezinha aqui dos balões. É, só que aqui, como é só o desenho do caixote, não tem problema. Porque até mesmo você vai colocar algumas coisas nesse caixote, certo? Então, vou deixar ele aqui por enquanto, qualquer coisa depois eu mudo ele pra cá, pro outro lado. Vamos colocar aqui agora os cilindros. Deixa eu pegar o meu arquivo aqui de cilindros. E eu vou pegar aqui 2 cilindros. Ctrl C. Ctrl V. Vou utilizar 2 estampas que eu coloquei aqui na minha pastinha de fazendinha para preenchimento deles. Vou botar esse aqui, formatar, preenchimento, imagem. Ó, eu tenho essas duas aqui. Eu tenho a da vaquinha também, mas não tem preto na minha paleta de cores. Então, eu vou ficar bem presa mesmo. Quanto mais você se prender à paleta de cores, mais bonito fica a sua decoração. Então, se prenda de verdade à paleta de cores, certo? É branco, 2 tonalidades de rosa e dourado. Então, vamos se prender, tentar utilizar essas outras cores. Você pode utilizar, por exemplo, se você colocar uma vaquinha, aí a vaquinha vai ter o preto e o branco, né? Mas vai ser a vaquinha, vai ser um item decorativo. Esses itens maiores, os móveis, painel, essas coisas, tem que ficar mesas, né? O ideal é que fique tudo preso, entre aspas, à paleta de cores. Então, eu vou utilizar esse aqui, por exemplo. Fica bem legal, uma tonalidade rosa, né? Clarinho também. E eu vou colocar o listradinho nesse aqui, pra gente ver como é que fica. Esses cilindros, eles também já estão do tamanho dos cilindros que eu tenho, tá? Vou colocar esse cilindro aqui pra trás. Nesse aqui, já que tem porquinho na fazendinha, né? A gente pode colocar um focinho de um porquinho aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Meu computador tá um pouquinho lentinho, porque além de eu estar mexendo no PowerPoint, eu tô gravando, né, a tela, então ele tá um pouquinho lentinho. Tá cheio de arquivo, memória cheia. Vou dar uma melhorada nisso. Ó, se eu pegar aqui, vou aqui na minha pastinha.
Vou olhar aqui o focinho do porquinho, né? Eu posso fazer aqui um desenhozinho oval e colocar esses dois. Vamos tentar fazer isso aqui nas duas tonalidades de rosa, né? Fazer esses dois buraquinhos aqui do focinho do porquinho no rosa mais escuro e aqui o rosa mais clarinho, da nossa paleta de cores. Então, lembrando que isso aqui você pode fazer de papel. Esse aqui seria o mais claro, né? Sem o contorno da forma. Ah, o que que a gente pode fazer, ó? Pode fazer essa partezinha de dentro do nariz dele no formato de coração. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Aí eu vou ter que diminuir mais um pouquinho esse tamanho aqui. Mudar logo essa cor aqui, colocar o mais escuro. Vou colocar aqui um contorno de forma, um cinza pra ficar mais visível, né? Esse cinza aqui, que é quase branco. Ó, eu vou mexer aqui porque ali já tá mais difícil. 0,6 de largura. Pra deixar esse coração mais redondinho. Ctrl C, Ctrl V. Acho que ficou super fofo. E o meu tapete sumiu, né? Em algum momento aqui, sem querer, eu excluí ele. Não tem problema não, vou botar de novo. Ah, eu acho que ficou lindo, gente. Vou deixar assim, já vou deixar assim. Aí é o focinho do porquinho, de coração. Como a gente tá utilizando coração, né? Então, vamos utilizar aqui bastante coração, vários corações. E eu vou ter que colocar o tapete de novo, né? Não sei o que foi que aconteceu com ele, não. Em algum momento eu cliquei aqui em algum canto e ele desapareceu, mas eu coloco ele de novo. Ó, agora eu vou ter que começar bem daqui, mais ou menos. Puxar aqui pra frente. Coloquei ele aqui, venho em formatar. Tirar o contorno da forma. E o preenchimento, a gente tinha colocado, né? Eu coloquei o rosa clarinho, então vou colocar o rosinha clarinho de novo e colocar ele pra trás. Se eu for em recuar, eu vou ter que apertar várias vezes até ele ficar atrás de todos esses desenhos que eu já coloquei aqui. Se eu vier aqui na setinha, eu tenho enviar pra trás. E aí, quando eu clico, ele já vai logo pra trás, né? De todos os desenhos que eu já coloquei na tela. É mais rápido, tá? Então, já vou colocar aí e vou deixar ele assim. Sim, a ideia que eu tive foi aqui, olhando para esse cilindro, a gente pode fazer um poço de água. Colocando aqui, ó, 2 canos e aquela partezinha aqui cobertinha. Aquele pocinho de água, o poço das moedas, né, sei lá. Deixa eu tentar aqui fazer. Pegar o desenho de cilindros. Cadê o seta aqui? Cilindro. Fazer um cilindro aqui estreitinho. Mesmo. Acho que aqui não tá representando muito bem não, tá estranho. Vou pegar aqui mesmo o retângulo. Fiz aqui. Vou formatar diminuindo um pouco aqui essa largura, que eu acho que 0,5. Ver como é que fica. Sem o contorno da forma. Eu
eu ainda acho que ainda tá um pouco largo, mas vamos ver aqui. Vou colocar um bem aqui. Tá largo ainda. Deixa eu diminuir aqui um pouco. 0,4. 0,3. Pronto, aí aqui eu vou deixar aqui no cantinho. Ctrl C, Ctrl V. Aqui para esse outro cantinho, o PowerPoint ele alinha, né, com a altura, só que eu mexi antes de saltar. Então, ó, eu posso tentar mexer aqui. E aí, ó, percebam que essa linha tracejada tá nos dois, né? Então, se eu saltar aqui, ele fica da mesma altura. E aí, isso aqui eu vou colocar rosa. Ó, que legal. Ctrl C, Ctrl V. Vou diminuir aqui o tamanho para, acho que 3 centímetros. Acho que dá certo. Na realidade, eu vou ter que inverter aqui, ó. Tá 3 e 0,3, né? Por quê? Porque eu não tenho a ferramenta girar. A ferramenta girar, ela aparece aqui na largura. E como a largura tá muito estreitinha, ela não tá aparecendo. Então, aqui eu vou colocar 0,3. E aqui eu vou colocar 3. Pronto, ó, tá vendo? Agora apareceu. E aí eu vou inclinar aqui. Não sei se esse tamanho vai ser o suficiente, né? Mas vamos ver. Pra colocar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. E vocês vão já entender o que eu tô fazendo aqui. Ctrl C, Ctrl V. E aí aqui eu vou inverter horizontalmente para poder encaixar aqui desse lado. O ideal era que ficasse assim, né? Então eu vou ter que aumentar aqui um pouquinho esse tamanho. Vai ter que ficar aqui 3,2. Não, vou botar 3,5. 3,5. E esse aqui 3,5 também. Pronto. E aí agora eu vou só tentar mexer aqui. Pronto, fechei aqui a casinha do poço. Que isso aqui eu posso fazer de cano de PVC. Pega o cano PVC, pinta de rosa, né? E monta aqui essa estrutura. Pra colocar aqui em cima do cilindro. E como todo poço tem que ter um baldezinho aqui, né? Então tem que colocar um balde dourado. Primeiro já vou logo colocar aqui Ctrl C, Ctrl V. A partezinha aqui onde o balde vai ser pendurado. Que é um cano que tem que ficar aqui bem na horizontal. E o balde pode ser rosa, pode ser dourado. Vamos fazer mais ou menos aqui o desenho de um balde, né? Trapézio, pequenininho. Que eu vou inverter ele. Verticalmente.
Deixa eu ver aqui se eu colocar esse balde dourado, se ele vai ficar... Olha, fica super fofinho. Dá pra ser dourado, sem o contorno da forma. Então aqui vai ficar pendurado o balde. Esse balde ele tem que ter uma... Aqui em Fortaleza a gente chama de aveia. Que é alça, né? Tem que ter uma alça. Então vamos aqui. Para colocar essa alça, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de curva. Vou ter que girar ela, né? Pra cá. E diminuir aqui essa largura. E essa altura também. E aí aqui pode ser preto. Vamos colocar aqui um preto para destacar aqui essa. Vamos colocar aqui um preto, né? Esse tipo de linha. Contorno da forma. Ó, aí o baldezinho ele fica pendurado aí. Deixa eu diminuir o zoom pra gente ver aqui como é que tá esse negócio. Ver se tá legal ou se não tá, né? Ah, eu achei lindo. Já gostei dele assim. Vai ficar. O que a gente ainda pode fazer aqui, né? Pra ter uma fazendinha. Tem os animaizinhos que a gente vai colocar. Vou colocar os animaizinhos aqui, que aí vão ser... Eu vou representar os personagens que vão ser colocados. Mas antes, eu acho que fica bem legal se a gente colocar um cordãozinho aqui de coração dourado. Então, deixa eu pegar aqui os corações. Ctrl C e Ctrl V. Vou colocar eles aqui, fazendo tipo um cordãozinho. Acho que aumentar um pouquinho esse tamanho. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui que vai ficar assim, ó, bem retinho, eu vou colocar ele aqui na frente. Pronto. Aí os outros vão ficar tipo caidinhos pra chegar até aqui, e aí aqui eles sobem de novo. Acho que dá pra colocar mais dois aqui só. Virar ele aqui só um tantinho. Ctrl V de novo. Aí aqui agora eu vou fazer um Ctrl. Ó, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esses três aí e agrupar. Agrupando os três, eu venho aqui na ferramenta girar e inverter. Opa! Agrupando os três, eu dou um Ctrl C, Ctrl V primeiro. E aí depois eu venho aqui na ferramenta inverter, girar
inverter horizontalmente. Que aí, ó, ele já faz essa inversão e já fica certinho, igualzinho ali, a mesma inclinação do outro lado. Eu só faço colocar aqui. E aqui ficou um cordãozinho de corações dourados. Olha que fofo. Então, como vocês estão percebendo, na decoração tem poucas coisas que caracterizem fazendinha, tá? Tem só o nome, tem esse poço e aqui tem o focinho do porquinho. E aí, o que a gente tem que fazer aqui? Eu não coloquei nessa parte da decoração. Posso fazer assim? Posso e devo, e tá super linda essa decoração. Quando passar esse período de corona, crise, eu vou montar essa decoração e vou gravar uma aula montando ela. Porque ela tá linda, porque ela tá simplesmente linda. Amei, eu já tô apaixonada pelo meu próprio projeto digital. E aí, o que acontece? Como vocês estão percebendo aqui, ó, não tem nada no painel que caracteriza fazendinha. Na realidade tem, mas são poucas coisas, né? Tem o nome aqui, fazendinha, tem esse poço e tem aqui o focinho do porquinho. E aí o que acontece? Para finalizar aqui, para colocar coisas, né, que lembrem fazendinha, você obrigatoriamente vai ter que utilizar os personagens, que são os animaizinhos. Então eu posso pegar aqui alguns, ó. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, o pintinho. E colocar eles aqui. Você vai ir atrás das pelúcias, ou então nas lojas de brinquedos vocês podem encontrar, ou então mandar fazer de feltro, né? Pegar aqui e vou colocar um pintinho aqui, ó, nesse caixote. Estão vendo? Deixa eu ver o que mais. E aí assim eu vou pegando esses personagens e vou preenchendo aqui. Aqui essa da galinha tem o fundo, então eu vou precisar tirar o fundo. Venho aqui remover plano de fundo. E vou selecionar aqui. Essa parte que tá roxinha é a parte que vai ser retirada, então você marca aí. Pronto. Ajeitei aqui a galinha. Pode ser colocada aqui, né? Ó, já que aqui tem muito rosa. Vamos colocar o porquinho aqui em cima. Porquinho também tem fundo, né? Então tem que tirar aqui. Manter alterações. Opa, tirou aqui o pezinho dele. Então, Ctrl Z. Vou ter que marcar essas regiões aí, ó. Marcar áreas para manter. Aí eu venho aqui e vou marcar aqui os pezinhos dele. Porque senão na hora que eu colocar lá ele corta, né? Manter alterações. Pronto. Pode colocar o porquinho sentadinho aqui em cima, ó. E aí agora por último vou pegar aqui a vaquinha. Tem 3 vaquinhas aqui. Vou pegar essa aqui. Tem 3 vaquinhas, né? Essa aqui já é só a vaquinha, ó. Não tem o fundo, a imagem. Então vou só pegar ela. Diminuir aqui o tamanho. Lembrando que isso aqui, se você não conseguir as pelúcias, você pode até fazer os displays de papel. De PVC. Pode fazer os displays e colocar, fica bem legal. Vou inverter ela aqui horizontalmente, para deixar ela viradinha aqui pro lado da decoração, né? Que ela tava virada pra fora.
Ó, então aqui eu tenho já os animaizinhos, né? Falta a ovelhinha, né? Deixa eu pegar aqui a ovelhinha. Tem que marcar toda essa área aqui pra ficar permanente, porque senão ele vai apagar. E essa área aqui pra remover. Essa área aqui de fora. Áreas pra manter. Ó, tem uns que rapidinho a gente faz. Tem outros que dão trabalho. E aí você vai removendo aqui. Manter alterações e tá aqui a nossa ovelhinha. A ovelhinha, posso colocar ela mais pra cá. Não vou ter que colocar ela ali no caixote, porque ela é branquinha. Então vou fazer assim. Vou colocar o pintinho pra cá. Peraí. Tá a ovelhinha ali. Aqui nesse meio eu não vou deixar nada, porque vai ficar bolo, essas coisas, né? E aí o pintinho pode colocar ele aqui até no chão. Vai destacar bastante se botar ele aqui no chão. Olha como fica bonitinho. Dá pra colocar. E aí você pode colocar algumas caixinhas aqui de madeira, alguma coisa assim. Mas enfim, aqui tá finalizado o nosso projeto Fazendinha. Tá? É um projeto com uma paleta de cores bem diferente e com um layout bem diferente, porque sim, dá pra gente ser criativo e reproduzir temas comuns de forma diferente e ficar super lindo. Então o intuito hoje era mostrar pra vocês que dá pra gente ser criativo em temas que são tradicionais, né? Nesses temas que todo mundo faz, mas que todo mundo faz utilizando, por exemplo, o painel sublimado. Dá pra gente fazer uma coisa totalmente diferente, porque aqui tá totalmente diferente, e ficar lindo e caracterizar o tema do mesmo jeito. Então não esquece de deixar a tua curtida e de deixar o teu comentário dizendo o que foi que tu achou dessa aula. É muito importante para mim saber o que foi que vocês acharam dessa aula, se essa aula serviu para vocês, se não serviu, se você achou legal, se você gostou, se você não gostou. Compartilha isso com outras pessoas, né? Leva essa aula, compartilha essa aula para que outras pessoas tenham acesso e possam me dar essa opinião também, porque essa opinião é muito importante para mim. A sua e a de todo mundo que assistir essa aula, a opinião é super importante para mim, tá? Então, era isso. Quando passar esse período do corona aí eu monto essa decoração e eu filmo para vocês. Por enquanto a gente está trabalhando só com o projeto digital, desenvolvendo a nossa criatividade, né? E esse aqui foi um desafio que eu mesmo fiz pra mim lá nos meus stories. Fui falar de paleta de cores e tal, e citei como tema o exemplo Fazendinha e acabei que me desafiando. Eu vou fazer essa aula, vou mostrar pra vocês que realmente dá pra gente fazer um tema como Fazendinha, totalmente diferente, utilizando itens totalmente diferentes e fugindo um pouco da paleta de cores do tema, tá certo? Então, beijos, até mais.